Boa tarde. Primeira alegria de estar aqui, a alegria de estar com o Marinho, de Ribeirão Marinho, de ver o enorme sucesso, em vários sentidos, dessa iniciativa que já tem os 3 anos, que é o resgate da lista de livros de literatura no vestibular. Essa lista, essa lista tinha há áureos tempos, há décadas atrás, muitas décadas, quando eu fiz vestibular, e depois saiu do Rio de Janeiro. Várias universidades do país, as mais importantes, continuaram tendo, mas há mais de 30 anos não havia essa lista e a gente pôde resgatar há 3 anos para o vestibular estadual, para o vestibular da UERJ, o que mostrou um acerto muito maior do que a gente esperava. Primeiro, por razões intrínsecas a recuperar a literatura para o ensino médio, porque qualquer coisa que o vestibular faça se reverbera no ensino médio todo. E não é apenas para as aulas de literatura, mas para todas as disciplinas. A ficção, a literatura, é o ensino próprio da perspectivização, quer dizer, de olhar, aprender a difícil tarefa de olhar pelo olho do outro. Isso é muito difícil, põe isso no meu lugar, pense como eu estou pensando, isso é muito difícil. No entanto, é até muito fácil através da literatura. Você acompanha o narrador, acompanha o personagem, e pensa, mesmo que ele seja um vilão, mesmo que ele tenha uma ideologia, um pensamento completamente diferente do seu, você se identifica com ele e aprende a pensar pela perspectiva do outro. Isso não serve apenas para a vivência social, mas também para a ciência, para aprender a buscar soluções diferentes para problemas complexos. Então, a literatura é o próprio giro dos saberes e ela permite intensificar essa reflexão mais global, essa reflexão mais digna mesmo do pensamento. A literatura nos aprende também a duvidar da realidade, duvidar do que se dizem que é o certo, de que é a única certeza. Então a literatura também é o aprendizado da dúvida fundamental para a ciência, para a vida social, para a política, para a relação toda que a gente vive. Além disso, esse trabalho ajudou muito. Num lado, as bancas de elaboração das provas ficaram muito mais felizes de poder trabalhar com romances, com poemas, e elaborar uma prova melhor. Os candidatos tiveram uma redução do nível de surpresa e podendo se preparar melhor, porque já sabiam os autores de cada exame, já sabiam os autores que seriam discutidos. Então isso ajudou bastante, e a gente vê isso na qualidade das provas. A gente vê isso muito especial na prova de redação, que passou a ter também como base, com provocação, um romance. Então isso melhorou muito as redações, que as pessoas passaram a refletir. Primeiro, que você já sabe, o tema está ali. Então você vai ter que discutir o tema que está no livro, não precisa adivinhar um tema. Segundo, você vai refletir sobre aquilo, vai pensar e vai ter condições de elaborar melhor o seu pensamento. E não ter que... Aí a gente viu os candidatos se vendendo menos, aquele treinamento que você tem que pensar, escrever não a sua opinião, mas a opinião do treinamento, a opinião do professor, a opinião do outro, a opinião que parece que a banca vai gostar, o que faz que você escreva mal, e erre mais, inclusive erra na concordância, você não concorda com o que está escrevendo. Então, isso ajudou as pessoas a defenderem melhor suas opiniões, porque passaram a falar o que pensavam, porque pensaram a respeito, se prepararam para pensar e então isso refletiu na prova discursiva, refletiu na redação. E nas demais provas, isso ajudou muito, a gente acha que ajudou bastante os candidatos para discutir aquele autor, as principais questões da prova. De linguagem não sai daí, vão sair desse livro. Então isso, acho que beneficiou tanto as bancas de elaboração quanto os candidatos para desenvolverem isso. Além disso, a última coisa que eu queria falar, a gente também trouxe, principalmente para a prova de língua portuguesa e literatura, essa prova discursiva de determinadas áreas,
letras, claro, direito, comunicação, a gente trouxe a literatura de língua portuguesa não brasileira. Tá? Houve alguma reação a isso, mas isso nos parece também algo muito importante, porque ajuda a minimizar um efeito que é negativo para o ensino de literatura, é uma ênfase demasiada na literatura brasileira, como se tudo começasse do zero, como se ela não fizesse parte da civilização da literatura de língua portuguesa, ela não fizesse parte de um todo maior, não fosse continuidade esse todo, e também reforçando um aspecto que é problemático, acho que a gente relativiza isso, que é a noção de se não vê literatura brasileira, a gente tem que ler literatura brasileira porque nós somos brasileiros, estamos precisando defender o Brasil, temos que ser patriotas. E o patriotismo, para quem conhece estética, para quem trabalha com literatura, o patriotismo é algo próximo de uma doença estética. Nos força a pensar sobre uma determinada chave. E essa chave, como a gente está vendo no Brasil recente, ela pode ser muito negativa para a cultura, para a sociedade, inclusive para a economia, para todo mais. Então, acho que esse resgate das listas de livros de literatura tem sido fundamental para o vestibular estadual e pela repercussão e pelas discussões que suscita e pela qualidade que agrega às nossas provas. Tá? Tá. Estão tentando melhorar o som. Viu? É muito longo, né? Viu? Só um pouquinho de paciência que a gente já está Eu falo bastante perto, né? Alto. Fala bem em frente. Tá. Melhorou falando assim? Depois a gente vai cantar e tal. Então, isso que eu queria observar da qualidade que essa lista de livros de literatura agregou às provas do vestibular, à preparação dos candidatos, e eu acho que a própria educação brasileira, que já tem isso em vários outros lugares, várias universidades desde sempre, e que a gente conseguiu resgatar para o Rio de Janeiro nos últimos 3 vestibulares. Junto com isso, a gente está vendo também, é importante dizer, uma recuperação da universidade, momento crítico em vários sentidos, mas em termos da UERJ, a gente está vendo uma recuperação depois de uma crise intensa, uma crise violenta, porque passou o Estado, porque passou, consequentemente, a Universidade Estadual, e um dos indicadores dessa recuperação é exatamente a aposta da sociedade na Universidade do Estado. Então, a gente tem as inscrições para o vestibular, para o primeiro exame de qualificação, terminaram ontem. A gente tem mais de 80 mil inscritos, tá? A gente ainda não é o número total de candidatos, porque depende daqueles que vão realmente juntar os isentos com aqueles que são os pagantes. A gente vai ter um número de candidatos, mas que será superior aos últimos 2 anos, com certeza. Está indicando isso, uma recuperação importante da Universidade do Estado em relação ao seu vestibular e a aposta da sociedade nela. Então é esse ponto
que seria encerrar, e passar para a estrela principal, Marina Colasanti, autora do livro que vocês leram, tá, e vão discutir agora. Tá? Bom, queridos, então agora eu gostaria de apresentar para vocês a escritora Marina Colasanti, né? É uma honra tê-lo aqui conosco. Nos conhecemos há desde a época também do ProLer, e a FFP teve uma cooperação muito com a cátedra de leitura, que era presidida pela Eliana Yunis. Então temos assim uma longa história e vários livros que vocês conhecem que a Marina tem escrito, e nos presenteou com esses mini contos que eu não vou falar nada para deixar a estrela brilhar, né? Porque aí ela fala por si, e vocês pensem com carinho que vocês quiserem perguntar, conversar depois, quando ela terminar de falar. Vai ser um prazer ouvir todos os que puderem e quiserem manifestar alguma coisa, uma curiosidade, uma pergunta, um comentário, tá bom? Então, com a palavra, Marina. Vamos aproveitar. A trabalhar. Agradeço o convite, muito emocionante para um autor ser escolhido como leitura do vestibular, e muito emocionante ver tantos jovens, digamos que obrigados a serem leitores. Eu vou falar alguma coisa e depois a gente abre para pergunta, porque eu estou aqui para ajudar vocês. E a melhor maneira de ajudar é respondendo às indagações ou perguntas. Esse é meu quarto livro de minicontos. Os minicontos são um produto de ourivesaria da literatura. São um produto de alquimia literária. Porque eles vivem de um equilíbrio perfeito, uma palavra a mais e o conto vai tombando assim, feito um Titanic, uma palavra a menos e a porta fica fechada, a porta da compreensão fica fechada para o leitor. E eles vivem de conteúdo. Um bom miniconto é aquele que se desdobra em vários ecos depois da primeira leitura, da segunda leitura, é aquele que obriga o leitor a uma segunda leitura. Que foi mesmo que eu li? Ai, meu Deus! Sou eu ou é ela? E aí vai ler outra vez. E aí, ecos se abrem no seu entendimento, porque ele faz apelo ao íntimo do leitor e ao conjunto do mundo. Ele só vive bem quando tem conteúdo profundo. Apesar disso, durante um certo período, se considerou no Brasil que os minicontos fossem um produto excelente para cursos de criação literária, porque eram tão curtinhos, pareciam mais fáceis de fazer. Erro fatal, eles são o ponto de chegada, não são o ponto de partida. Ainda assim, e por isso, por essa invasão
eu deixei de fazer durante muitos anos livros de minicontos, eu já tinha feito 3, mas ainda assim eu quero mais de um livro de minicontos. O que eu quero? Eu quero uma reflexão temática. Todos os meus livros de minicontos são temáticos. Porque o que eu quero é que, além de uma porção de cacos, de pequenos contos instigantes, o leitor tenha, e não é necessário que ele se dê conta disso, o leitor tenha uma reflexão ampla sobre o tema. O que eu quero dizer é que eu gosto de fazer ensaios, um ensaio de cada livro de minicontos. Para fazer isso, eu estudo longamente o tema, faço leituras que me dêem suporte, faço pesquisas, ajusto o meu olhar. Eu dizia para Maria Cristina na vida que o olhar é a ferramenta mais importante de um escritor, acima da palavra, porque é com o olhar que a gente se apropria daquilo que a gente quer contar, daquilo que a gente quer escrever. É com o olhar que a gente se apropria da vida. E é a vida que tem que ser transmitida através das palavras. O primeiro livro era sobre a questão dos animais, o animal em nós, a nossa relação com os animais, os nossos animais totêmicos. Toda cultura tem seu animal totêmico. No Brasil nós herdamos o boi, Portugal, o touro, o animal totêmico nosso tem vaquejada, tem bimba meu boi. O que é um animal totêmico? É aquele ao qual uma cultura deve a sua carne, deve aquilo que come, e que, portanto, reverencia para, não exatamente em agradecimento, reverencia propiciando mais boa vontade do animal em fornecer a sua carne e a sua vida. O animal totêmico dos Estados Unidos, por exemplo, dos índios pele vermelha, era o bisão, que eles comem e que eles fazem danças ao redor da questão do bisão, caças de dança. O animal totêmico se estabelece desde o tempo das cavernas. Nas pinturas das cavernas estão representadas as caçadas e as danças dos animais totêmicos. Então, esse primeiro livro é sobre os animais. O segundo livro é sobre a moradia. Por que eu escolhi a moradia? Porque eu fui publicitária durante 6 ou 7 anos. E eu atendia uma importante conta imobiliária. Ou seja, fazia um lançamento imobiliário por mês. Eram tempos de economia mais gordinha, então a gente fazia um lançamento imobiliário por mês. Eu sabia tudo sobre como vender um imóvel, sobre os pontos de venda de um imóvel, sobre o que as pessoas querem quando vão comprar sua própria casa. E eu precisava tratar isso de outra maneira, precisava para a minha alma tratar de outra maneira. Então eu fui ler história, fui ler Bachelard, que é um filósofo, sociólogo muito ligado às questões da domesticidade. Fiz uma série de leituras e aí estabeleci
quais eram os pontos de suporte do tema. Vejam como é complexa a elaboração de um livro. Eu nunca chamo livro, eu chamo projeto livro. Eu trabalho por projeto livro. Um livro é um projeto e é organizado como tal. Então, eu tinha que estabelecer quais eram os pontos de sustentação do tema. A casa como sinônimo do corpo, a casa como sinônimo da alma, refúgio da alma, refúgio do corpo, refúgio, uma série de questões que aparecem junto com a questão da moradia. Levantei essas colunas, tudo anotado na prancheta, ok? Aí eu ia para a janela de noite e ficava olhando os prédios ao redor. Eu moro em Ipanema, moro muito alto, 15º andar. Então via muitos edifícios ao redor. E eu ficava olhando o que está acontecendo nesses edifícios. Ali uma televisão ligada, ali uma moça tirando a roupa, ali um casal que pode estar brigando ou não. E eu ia anotando tudo, ia anotando tudo, ia anotando tudo. Quando achei que o fundamental estava anotado, eu comecei a fazer os pontos relativos a esses itens. Os pontos que cobririam de uma maneira simbólica, literária, instigante, que cobririam, dariam conta desses itens. E depois, claro, paralelamente, vão surgindo uma série de contos. A cabeça está muito estimulada por causa de tantas leituras, tanta concentração mental, e vão surgindo outros contos que funcionam como excipiente. Todo remédio tem um excipiente, ou seja, aquilo que é necessário para dar uma liga entre o fundamental. O seguinte livro que eu fiz era sobre o amor. Por quê? Porque eu trabalhei durante 18 anos numa revista feminina chamada Nova, e eu era editora de comportamento. Então, quando fui contratada, comecei a comprar livros, viajava, comprava livros de história, de sociologia, de feminismo, de história da mulher, história do casamento, porque comportamento não pode ser achismo. O que eu acho não interessa a ninguém. O que os outros acham, outros fundamentados, outros que estudaram, outros mais importantes que eu, é que interessa. Então eu comecei a estudar, e estudei durante 18 anos. Quando fui demitida, eu pensei, eu sei tudo sobre amor, posso fazer um livro de mini-contos. Mas quando eu fui estabelecer as colunas de sustentação do tema amor, eu vi que eu não sabia nada. Porque o amor está sepultado debaixo de uma glace açucarada, uma glace comercial, corações ao alto, I love New York. O que é isso? Isso não tem nada a ver com amor. Amor é outra coisa. Então, eu achei que eu tinha que ler tudo outra vez. E eu fui fazer todas as minhas leituras outra vez que eu já tinha feito. Quando eu acabei, eu pensei, porra, é assim que a gente pensa quando está no próprio escritório, né? Vamos combinar. Eu pensei, dá para eu fazer um ensaio. Eu vou fazer um ensaio. E fiz um ensaio que se chama E por Falar em Amor. Um ensaio que eu queria fosse coloquial,
que não tivesse vestindo casacas e luvas brancas, porque quando se fala do amor, se acredita que tem que se partir para grandes romantismos ou grandes reverências. Eu queria a simplicidade da linguagem. Eu me lembro que eu estava procurando a linguagem e não conseguia, o tema me impunha outra linguagem, e um dia eu fazia assim, eu tenho que detonar, eu fazia aquele gesto que a gente vê no cinema quando se detonam pedreiras ou tal, e eu fazia assim e escrevia e não tinha conseguido detonar. E aí finalmente eu consegui, eu saí correndo do meu escritório para o escritório do Afonso, meu marido, poeta e tal. Afonso, consegui, detonei, pronto. Aí fiz o ensaio. Quando o ensaio ficou pronto, eu estava pronta para fazer o livro de mini-contos. Eu sabia exatamente aonde eu tinha que pisar, como eu tinha que abordar o tema, quais eram os rios caudalosos do tema. E aí eu fiz o livro, que se chama Contos de Amor Rasgados. Passei muitos anos sem fazer mini-contos por causa da invasão de que eu já falei, mas recentemente começou uma comissão, eu comecei a escrever uns mini-contos de outros e tal, aí eu pensei, eu tenho que fazer um livro. E fiz o projeto do livro. Comecei a escrever, mas não tinha o tema. E isso estava me deixando muito angustiada. Eu já tinha 150 páginas de livro e não tinha o tema. E que tema, meu Deus, que tema? E aí, eu própria me disse, ó, burra, o tema já está aí. O tema é a tua mochila cultural. O que é uma mochila cultural? Aqui não tem ninguém que tenha a mesma mochila cultural. Porque a mochila cultural é feita de geografia, é feita de momento histórico, é feita da família que a gente tem, é feita do bairro onde a gente mora, é feita das leituras que a escola nos dá ou que a família nos dá, e é feita da interpretação dessas leituras, de como essas leituras batem em cada um. Porque as duas pessoas lendo o mesmo livro não absorvem as mesmas coisas. Cada uma vai absorver aquilo que lhe é necessário, que fala diretamente com suas inquietações e seus questionamentos. É feita das músicas que a gente ouve, a mochila cultural, é feita do momento musical. Quando eu era jovem era rock and roll, era cha-cha-cha. Hoje em dia é passinho, é street dance, é outra coisa. Tudo isso vai se acrescentando à mochila cultural de cada um. E eu me dei conta que eu estava, ao escrever, eu tenho minha formação foi em artes plásticas, porque eu só vim para o Brasil com 10 anos de idade, portanto já muita coisa estava impressa, e minha família é uma família de artistas. Meu avô paterno era historiador da arte, meu tio paterno, irmão do meu pai, com quem eu morei 2 anos, era figurinista e cenógrafo de teatro e de cinema, fez filmes com a Sophia Loren, fez filme com muita gente e fazia muita ópera. Minha tia, avó, motivo da minha vinda para o Brasil, era uma grandíssima cantante lírica, cantava com Caruso,
Então eu sou de uma família de artistas. Depois meu pai foi ser ator, meu irmão foi ser ator, mas isso foi depois. Na minha mochila cultural está uma visão de arte muito apaixonada, porque eu tenho meus pintores do coração, eu fiz gravura em metal, gosto muito de gravura. Para mim, estar num grande museu é uma farra, é Disneylândia. E eu penso, quando for meio-dia, vou interromper para ir comer um sanduíche de presunto cru na cafeteria e depois eu sei que eu posso voltar. Isso é tudo de bom, tudo de bom. Então tem muitas referências de arte, tem muitas referências de literatura, tem muitas referências de história e tem muitas referências de vida. Porque eu tenho 82 anos, já vivi quase tudo que eu tinha que viver, aproveitei em dobro o que eu vivi, porque tem gente que passa na vida e não presta atenção em coisa alguma. Quem não presta atenção está jogando a vida fora. Como só temos uma, pelo menos comprovada, é melhor não jogar fora. Então eu nunca joguei a vida fora. Eu aproveitei tudo em dobro. E é isso. Acabei de fazer um outro livro, de escrever um outro livro, que é um livro que tem a ver com o Rio de Janeiro, porque é a história, é a biografia. É um livro caótico sindicalista, digamos, porque eu não me ative a nenhum modelo, eu fiz uma parte de biografias, a biografia da minha tia-avó, a biografia do marido dela, Henrique Lage, que é uma pessoa importante em São Gonçalo, a biografia do meu avô, porque foi por causa dele que eu vim para cá, que ele veio para o casamento dos dois, ele era padrinho da irmã, então, por causa disso, acabamos vindo para cá depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E tem a história do Parque Lage, como era viver no Parque Lage, como era a vida de família dentro do Parque Lage, como se vivia ali, os bichos que tinham ali, as árvores de fruta do jardim, que hoje é um mato, claro, e toda a documentação legal, como foi que Roberto Marinho comprou o Parque Lage, com Arnon de Mello, o Parque Lage era tombado, eles dois conseguiram do Juscelino Kubitschek que ele desfizesse o tombamento, eles pagaram um preço de banana, desfeito o tombamento, o parque valia 3, 4, 5 vezes mais. Como Carlos Lacerda tombou novamente a casa e o parque para fazer um centro cultural, e a vida, e as viagens, e os afetos, e as mortes. O livro é feito de afetos e mortes, ok? O livro está pronto, eu estou dando um tempo de gaveta a ele, para voltar daqui a umas 2 semanas, para ficar um pouco distante, para saber se está tudo certo. E aí me dou 2 semanas de férias e vou para outro projeto livre. Ok? Quem quer falar comigo? Ninguém quer? Vou embora. Isso, lá atrás. Vai o microfone. Eu não posso ir com o meu. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Eu gostaria de saber
E, em mente, qual a duração do seu projeto de livro? Início? Como o tempo? Qual a duração do seu projeto? De cada livro? Ah, depende muito. Gente, depende. Um livro de poesia para criança leva no mínimo 2 anos. Poesia é muito trabalhosa. Livro de poesia para adulto, esse ano sai um livro novo de poesia adulta, leva 8 anos, 10 anos, porque você vai e volta, você tem que dormir em cima, cada vez que você abre o computador, você corrige, tira uma palavrinha, passa para o verso seguinte. É muito trabalhoso. Um livro não se faz com menos de 1, 2 ou 3 anos de trabalho. Marina, muito obrigada. Eu gostaria de saber sobre suas crônicas. As crônicas. Eu comecei a fazer crônica muito cedo, no Jornal do Brasil, porque eu entrei para ser repórter no segundo caderno e logo se deram conta que eu tinha o texto melhor do que para ser repórter. E me puseram para ser redator. Naquele momento, uma redação de jornal tinha um grupo, um corpus de redatores que só fazia redigir, não saía, não ia à rua, não catava notícia, nada, e os repórteres não assinavam coisa alguma. Os repórteres iam à rua, catar notícia, voltava, redigia a notícia e entregava para o editor. E o editor passava aquilo para um redator para que ele a reescrevesse. O jornal era estupendamente bem escrito. Porque quem eram os redatores? Os cineastas, Nelson Pereira dos Santos, os dramaturgos, Tite de Lemos, os poetas, Afonso Romano de Santana, os escritores, João Antônio, Roberto Drummond, que não podiam viver da sua arte, iam completar o salário sendo redator. Então, assim que o cronista, que trabalhava todo dia, e era um só cronista naquela época, entrou de férias, me deram a crônica, o espaço dele para cobrir as férias dele. E a partir daí eu sempre fui cronista, de um jeito ou de outro. Agora que eu estou fora de veículo, eu faço a crônica às quintas-feiras para o meu site, que republicava quando eu escrevia a crônica para o Estado de Minas, o jornal de Belo Horizonte, que está muito mal das pernas economicamente, então nós saímos. A crônica é um gênero híbrido que tem um pé no estribo do cotidiano e um pé na literatura. Ou seja, o cronista tem que estar atento às notícias, às coisas importantes que acontecem. Amanhã temos passeata de defesa das universidades. É provável que eu fique de madrugada fazendo a crônica que eu tenho que mandar para quinta-feira sair no blog. E eu, paralelamente, há um olho do cronista pousado nos sentimentos, pousados nos alívios da vida, na natureza, nos animais, nos sentimentos humanos. Há uma alternância, eu gosto de alternar. Um dia ser feroz, outro dia ser mansinha. Um dia ser feminista, outro dia também. O que mais? Diga. Usa o meu. Cadê o seu? Eu já vim correndo lá com ele.
licença, desculpa, né? Você tinha falado sobre a questão da reflexão ampla do tema e sobre detectar pontos que suportem o tema de cada livro seu. E aí bateu uma curiosidade. Eu ainda não tive condições de ler o seu livro Hora de Alimentar Serpentes, mas fiquei curiosa do porquê e como você decidiu colocar esse nome no livro, né? Qual foi o embasamento, qual foi o suporte que te levou a colocar Hora de Alimentar Serpente, que impactou muita gente com esse nome, que afinal de contas, quantas reflexões não trazem ao ouvir esse nome, né, ao ouvir esse título, né, as pessoas podem ter várias visões diferentes ao ouvir, e eu fui uma que, assim que vi o título, já fiquei, caramba, vai falar sobre o quê? Né, já bateu logo a curiosidade para ler. O título, bom, vale dizer que títulos são muito importantes, porque é pelo título que você pode ou não seduzir um futuro leitor. A pessoa entra na livraria, tem livro, uma porção de títulos, vai um que te atrai e você compra aquele livro. Então, a gente aprende no jornal a não desperdiçar o título, porque o título está em um corpo maior, está sempre com destaque, e é o título que vai levar o leitor a ler a matéria. Então, isso aprendi em jornal para sempre. Esse título é referente a um conto que você lerá depois. Espero que alguns já tenham lido esse conto. Mas é referente também ao prólogo, porque tem um mini conto de entrada e um mini conto de saída, que servem para amarrar o livro todo, para dizer, este livro fala disso. Esse livro é assim. Então, o prólogo enfiou a serpente na agulha e começou a costurar. E o conto final o navio fantasma atracou na terceira margem do rio. Porque eu estou fazendo uma referência a Guimarães Rosa, numa coisa tão breve, estou fazendo uma referência à literatura universal, porque o navio fantasma pertence à literatura universal, ao Guimarães Rosa, ou seja, eu estou fazendo um panorama da intertextualidade que vai por dentro do livro. E eu estou dizendo também que eu acho o conceito de real muito pobre. Eu não trabalho com ele. Só trabalho quando eu estou fazendo um trabalho de um ensaio sobre leitura. Eu sou muito chamada em congressos até internacionais para falar sobre leitura, sobre literatura. Aí eu tenho que fazer um trabalho muito bem costurado. Mas, em ficção, eu acho que o realismo e o real é só um conceito. É muito pobre. Essa cadeira de plástico, olha que pobre que é. Ai, meu Deus. Não pode ser o real e a ficção. Não. A cabeça humana trabalha as duas coisas o tempo inteiro. Funde as duas coisas o mesmo tempo inteiro. E uma cadeira, ela não é só o que ela é a sua função, ela é o repouso, ela é um símbolo de repouso. Ou seja, quando você olha o real de outra maneira, sem se limitar a ele se expande enormemente. Eu só trabalho com o real expandido.
Que mais? Eu gostaria. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, uma honra poder falar diretamente com você. A respeito do mesmo livro, eu não li o livro inteiro, Hora de Alimentar Serpentes. Li uns 30 pontos, 35 pontos. Você está falando da pobreza dessa ideia do real, do realismo. Eu enxerguei muita simbologia. Eu estou equivocada ou há ali também a provocação simbólica do autoconhecimento? Eu pensei em alguns pontos a respeito disso, da provocação do autoconhecimento. Sobretudo naquele caso do rosto que fica decomposto, fica agarrado na fronha e ele fica naquela luta até que consiga tentar pelo menos acertar o rosto tal qual é. É uma leitura equivocada da minha parte? Eu não diria que é uma provocação, eu diria que é um discurso sobre o autoconhecimento, porque eu fui me autoconhecer. Como toda a minha geração, eu fiz análise, 11 anos de análise, que foram muito úteis para o meu trabalho, seja ficcional, seja o trabalho sobre as relações humanas, o meu trabalho como editora de comportamento. E eu acho que todo mundo quer se conhecer, mas nem todos têm os instrumentos necessários para realizar esse autoconhecimento. Mesmo porque há uma confusão, há um ruído, melhor dito, criado pelo olhar dos outros. Ruído que aumentou enormemente com as redes sociais. Porque eu vejo as pessoas vêm tirar foto comigo e puxam o cabelo para frente e buscam o melhor ângulo. Não é necessário isso. As pessoas são jovens, são bonitas, não sabem como são bonitas as pessoas jovens. E a opinião dos outros parece estar contando mais do que contava. Porque cada curtida ou cada ausência de curtida fazem diferença. Há um estudo de um sociólogo ou um psicanalista importante, americano, de nível de estresse dos jovens, porque o telefone estando sempre ao lado, sobre uma mesa ou na mão, você emite mensagens e se não houver a vibração da volta, você fica nervoso. E se a vibração não vier com um curtir, você se decepciona. Então o nível de ansiedade e de decepção aumentou muito. O que torna difícil o autoconhecimento, porque estamos mais voltados para fora do que para dentro. Eu vejo finger de avião, aquele corredorzinho que se entra no avião. As pessoas se fotografam no finger do avião para mandar para alguém. Não estão olhando para si. Eu estou indo viajar, eu estou me preparando para uma viagem, eu vou a trabalho ou a prazer. Não estão voltados para dentro, estão todas voltadas para fora. É como se só olhassem pela janela do carro, em vez de olhar para dentro do carro. Nada. Eu não li o seu livro, mas apesar disso foi trabalhado em sala de aula sobre ele. E sobre esse mesmo ponto que a moça falou,
você falando, né, sobre isso trouxe a reflexão sobre a questão das redes sociais e o ponto. E eu pude perceber que, eu posso estar errada também, você de certa forma fez uma analogia sobre a questão das redes sociais trazerem para nós a questão do falso autoconhecimento, porque a gente em todo momento tenta buscar algo que nos faça nos conhecer, mas através do olhar dos outros. E eu pude entender que foi isso que você tentou transmitir no seu conto, no seu livro, quando o garoto está tentando a todo momento trazer para si a imagem perfeita do rosto. E eu queria que você fizesse uma analogia do seu conto, né, porque uma coisa que eu amo falar, até mesmo por eu ver isso, eu gostaria que você fizesse uma analogia do seu conto com a questão dos índices, né, cada vez maiores de pessoas buscando a perfeição no corpo e a luta disso tudo contra a depressão e a ansiedade, como você mesmo disse nas questões das redes sociais. Eu não trabalho com analogias. Eu trabalho com pensamento. Quando eu quero dar um recado, eu dou ele de maneira bem frontal. Quando eu trabalho com ficção, eu não estou querendo dar recados. O que eu quis dizer talvez não interesse tanto quanto o que você entendeu, aonde aquele ponto enganchou em você, o que te levou a pensar. Outro dia eu estava ontem respondendo cartas de uma escola de crianças. Eu nunca faço isso porque eu não tenho tempo, mas eu fiz dessa vez. E as crianças sempre perguntam de onde eu tiro as ideias. A ideia, a inspiração, não interessa de onde sai, não interessa de onde vem, interessa o que se faz com ela. A inspiração pode vir de uma lata de lixo. O que você faz com ela é que vai lhe agregar ou não valor. Então o tratamento mental que você dá à inspiração. Eu digo mental porque a escrita é um ato de inteligência, não é um ato de beletrismo. A escrita é um exercício de conhecimento e, sobretudo, de pensamento organizado, a organização do pensamento. Eu sou uma feminista histórica, porque eu comecei como feminista antes dos anos 70. Mas eu sempre me perdi. Eu estava falando de organização mental. O pensamento, e sempre me dizem que eu encontro pessoas mais moças do que eu, que me dizem, você fez a minha cabeça, porque a minha mãe comprava revista, e eu era adolescente, e eu roubava a revista dela e lia. Você fez a minha cabeça, você me esclareceu sobre as questões. Eu não fiz a cabeça de ninguém. Eu ajudei a organizar pensamentos que estavam talvez confusos, talvez nascentes, talvez dispersos, na cabeça de um bando de mulheres brasileiras, jovens, que estavam chegando à vida e queriam uma vida diferente daquela que havia sido a das suas mães. Queriam outro modelo de vida. Eu só ajudei a organizar. Para isso serve o pensamento, para ajudar os outros a organizarem suas próprias ideias. Então, o que eu quis dizer
a analogia que eu quis fazer, não interessa. Interessa como você vai aproveitar isso que você lê. Boa tarde. Aonde? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Então, Já quase noite. a senhora nos disse que no seu terceiro livro de mini-contos foi sobre o amor. E após terminar de ler o Hora de Alimentar Serpentes, além do autoconhecimento, identifiquei muito a solidão. Como é que é o salto entre esses dois temas, que, ao meu ver, tão distintos? Como é que é o salto entre esses dois temas? Na verdade, não há salto, porque a cultura é um ato de amor. O bailarino que dança, o pianista que toca, o artista que pinta, o autor que escreve, estão mergulhados num ato de amor profundo. Eu nunca estou tão acompanhada e tão radiante como quando eu estou escrevendo, embora seja muito difícil escrever. Mas a cultura é produto de atos de amor. Então não há uma diferença tão grande entre a minha mochila cultural, que foi construída através de gestos de afeto, os livros que meus pais me deram, o Tesouro da Juventude com que meu pai me recebeu quando chegamos ao Brasil. Meus pais gostavam muito de nos dar livros. As idas aos museus, a música. Gente, a mochila cultural é um repositório de amor, de afeto. Afeto a nós mesmos, afeto a nossa vida, as nossas lembranças. Por que a gente não joga fora o conteúdo? Porque as lembranças são constitutivas. Aquilo que a gente assimilou torna-se parte de nós mesmos. Não podemos jogar fora uma parte sem jogar fora uma parte de nós mesmos. Então não há um salto diferencial grande entre esses dois temas. Não vejo assim. Pelo menos não para mim. O que mais? Vai lá. Não, é porque você está falando muito junto ao microfone e chega confuso para mim. Eu queria saber como que a senhora lida com os momentos de trava na escrita. Bloqueios mentais na escrita. Travo! Eu não travo! Tá no comentário. Então, vou falar para a senhora. Eu não tenho, nunca tive falta de motivação, nem falta de inspiração. O trauma da página em branco nunca passou por mim. Não. Eu termino um livro, já sei qual é o livro que eu vou fazer depois, já sei quanto tempo de férias eu vou me dar, cada vez menos, porque cada vez eu tenho menos tempo, claro, disponível, e cada vez eu quero fazer um livro mais. Eu tenho que acabar esse livro mais. Mas nunca tenho falta de inspiração, nem falta de assunto, nem falta de nada. Falta de dinheiro, frequentemente. Lá atrás.
Boa noite. Queria parabenizar a senhora primeiramente, a senhora está aqui, a gente. Eu queria te perguntar sobre as interpretações dos seus versos, das crônicas. A senhora fez o livro Hora de Alimentar a Serpente e colocou assim, como se tivesse uma interpretação única, ou a senhora fez assim de propósito, para cada um ter uma interpretação diferente, para ter uma reflexão. Assim, eu tenho essa dúvida quanto à preparação, né, da abordagem do livro. Olha, que eu goste único são os brilhantes, porque cada brilhante tem uma formação exclusiva dele. É a única unicidade que eu gosto. Pensamento, eu gosto sempre múltiplo, até porque eu sou múltipla. Gente, eu nasci na Eritreia, que é à beira do Mar Vermelho, encostada na Etiópia. Dali fui para Trípoli, que é na Líbia. Dali fui para a Itália quando começou a Segunda Guerra. E quando a Segunda Guerra acabou em 48, eu vim para o Brasil. Ou seja, eu pertenço a 3 continentes, falo 2 línguas, tenho 2 línguas mães, porque português acabou sendo a minha língua mãe também. Eu mantenho o meu italiano. Eu tenho 2 olhares sobre tudo, um olhar brasileiro e um olhar europeu. E eu mantenho a minha africanidade. Ter nascido na África é muito importante para mim. Outro dia, tocou meu celular. Eu atendi, raro atender celular, mas atendi. Era um amigo, me disse, adivinha onde eu estou? Sei lá. Eu estou em Addis Abeba. Addis Abeba é a capital da Etiópia. Ele é amigo da minha filha e sempre soube que eu era nascida naquela área. E ele estava lá na embaixada e se lembrou de telefonar para mim. Ou seja, a minha africanidade está dentro de mim. Como é que eu poderia gostar de um pensamento único? De modo algum. Eu sou a pluralidade em pessoa. Eu sou sempre imigrante, porque eu migrei várias vezes. Eu sou a única africana da minha família. Ninguém nasceu na África, só eu. Eu sou sempre a outra. Não posso querer pensamento único. Isso detonaria a minha própria individualidade. Eu sou sempre pelo pensamento plural. Agora, vai ter que me convencer, vai ter que me demonstrar, vai ter que ter argumento lógico quando a sua opinião é diferente da minha. E eu estou disposta a ouvir, a aceitar e a retroceder na minha opinião. Mas eu preciso de argumentos, tá certo? Eu acho que não serve para mim. Eu acho que não vale. Boa tarde. Então, por que a senhora acha que escolheram o livro da senhora para o vestibular? E o livro ele é muito subjetivo, né? O vestibular ele é um vestibular subjetivo. Como a senhora acha que o livro da senhora vai impactar o vestibular? Não tenho a menor ideia. Contos são um produto literário muito bom para jovens, muito bom. O Contos de Amor Rasgado vendeu loucamente para jovens. E eu lamentava que esse livro, por uma série
de questões, não tivesse feito esse percurso entre os jovens. Mas eu adorei, portanto, que fosse escolhido, mas eu morri de pena de vocês. Porque tem contos de história que eu sei que não fazem parte do universo cultural de vocês. Os citas, por exemplo, nenhum brasileiro sabe quem são os citas. São os professores de história e olhem lá, ninguém é amante da arte cita. Eu sou uma amante da arte cita porque é linda a arte cita. Mas Ugolino, por exemplo, tem um conto de Ugolino, o conde Ugolino faz uma Teresa com a roupa dos filhos e amarra na coluna da bífora, desce e vai andando, olha a sombra dele está se alongando atrás, ele sabe que é tarde avançada. Cronos, como ele, devora seus filhos. Eu pensei, um conto desse para um jovem brasileiro é impenetrável, porque o Conde Ugolino é íntimo de qualquer criança italiana. Por quê? Porque é um pai que foi trancado numa torre com seus filhos e não se sabe se ele os comeu vivos, se ele os comeu mortos, não se sabe se os comeu, mas criança fica com muito medo. Gente, é uma figura apavorante para as crianças. E Dante o Alighieri botou na Divina Comédia essa figura já no inferno. No inferno devia ter posto quem mandou trancar ele na torre com os filhos. Seria mais justo. Mas nenhum brasileiro sabe o que é uma bífora. Só arquiteto sabe o que é uma bífora. Para uma criança italiana, bíforas são tudo. A gente anda no meio de bífora. Bíforas e tríforas. O que são bíforas? São aquelas janelas renascentistas da Idade Média que tem uma coluna no meio e tem duas aberturas. Bíforas. Ou tríforas, quando tem duas colunas e três aberturas. Não está dito no conto que ele comeu os filhos. Teria que se saber. E ninguém sabe quem é Cronos, porque muito poucos jovens viram aquele quadro do Goya, um quadro famosíssimo, Cronos devorando seus filhos. Tudo escuro, tudo preto, e ele devorando os filhos, papando aquelas criancinhas, porque é o tempo que come as suas horas, né? É a simbologia do tempo que come as suas horas. Então, um conto desse, que para mim era café com açúcar, para os brasileiros, para jovens brasileiros, é muito complicado. É muito complicado. Mas eu espero que isso seja levado em conta na hora das perguntas. Que deu uma maçada na hora das perguntas e prefiro perguntas sobre as 3 versões dos carneirinhos pulando a cerca, por exemplo. Por que eu fiz 13 versões? Porque primeiro porque era um desafio. Segundo porque eu queria, mais uma vez, demonstrar uma questão teórica. A questão teórica diz, que não é minha, claro, me antecede, a questão teórica diz que todas as histórias dão origem a outras histórias, que as histórias da humanidade são uma enorme rede
que se entrelaça, se interliga, e de uma nasce outra ao infinito. E eu queria mostrar isso na prática. Então, como se faz para tirar 13 versões de uma mesma história? A gente escreve uma sentada nessa cadeira, depois sobe ali em cima e olha de outro ponto de vista, depois deita no chão e olha de outro ponto de vista, e vai mudando os pontos de vista e vai mudando o olhar sobre o fato que está acontecendo. E com isso se tem uma outra história e uma outra história e uma outra história. Se eu não tivesse quebrado o dedo, que eu fraturei, eu estava começando a ilustrar um livro que tem 5 histórias, que começam todas com a mesma frase. Não era um homem pobre, não era um homem rico, era apenas um homem. E esse homem teve um sonho. São 5 histórias da cidade de Cinco Ciprestes, que começam com a mesma frase e acabam e evoluem de forma completamente diferente. Assim que eu tirar essa tala, eu recomeço a ilustrar. Que mais? Boa tarde. Obviamente todos os contos lhe são queridos, mas se você tivesse que escolher um conto ao final do livro, você falou, não, este conto não pode faltar, essa experiência, essa visão que você teve na sua bagagem, você falou, tem que entrar nesse livro, qual seria? Nunca é um conto. O que são os livros. E os livros são os livros inaugurais. O primeiro livro de contos de fadas, o primeiro livro de poesia, que abriram um novo caminho para mim, e um caminho de onde eu nunca mais quis sair, que me mantenho nele até a hora da morte. São os livros, não os contos, porque os contos pertencem a uma grei. Como eu disse, um conto não existe sozinho. As pessoas esperam que eu diga a moça tecelã, mas não é. Porque a moça tecelã não existe sozinha. Ela faz parte de uma série de contos que tematizam a questão da mulher, que tematizam a questão do amor, que tematizam a dominação masculina. Não existe um conto solto. O conto está ancorado no conjunto de contos e de narrativas que formam o trabalho daquele narrador, ou a alma daquele narrador, melhor dito, que formam a alma daquele narrador. Porque às vezes há contos que não foram escritos ainda e que o serão, e que estão se preparando para nascer assim. Não posso ouvir vocês. Boa tarde. Qual foi seu objetivo quando você decidiu escrever esse livro? É a minha profissão, meu amor. Eu tenho objetivo quando eu escrevo uma conferência, porque eu tenho que ficar dentro
eu tenho que ficar dentro do tema do Congresso, eu tenho que ter um raciocínio lógico. Uma conferência é um paper. É como se você estivesse fazendo uma mini tese. Com os livros, eu tenho desejo. Eu já escrevi mais de 60 livros. Eu estou escrevendo livros desde a década de 60. Eu não preciso de motivo. Eu acabo um livro e vou para outro. O que eu gosto é de rodízio. Eu sou igual churrascaria. Eu trabalho em rodízio. E fica aparecendo, isso me prejudica, tá certo? Eu sei que isso, de alguma maneira, me prejudica. Porque se eu fizesse só poesia, ou só mini-contos, ou só contos adultos, ou só contos de fada, ou só literatura infantil, haveria um reconhecimento maior em cada área. Mas eu preciso da diversidade. Pelo que eu disse antes, da minha diversidade biográfica, e porque cada vez que eu pulo para um gênero diferente, eu tenho que fazer outro tipo de leitura, eu tenho que exercitar outro olhar, eu tenho que colocar o meu radar com outro raio de alcance. E quando eu termino o livro em que eu estava empenhada e volto para outro gênero completamente diferente, eu volto renovada, porque as leituras que eu tive que fazer para um outro tema, para um outro gênero, me deram lenha para mais um livro, para mais ideias, renovam. Para mim um exercício de renovação. Agora, eu espero que depois de morta, não falta muito, depois de morta, se alguém olhar o meu trabalho, olhe como um todo muito homogêneo e não como coisas fragmentadas. Porque eu estou fazendo um grande painel, como se fosse um mosaico. Vamos dizer que eu sou uma orquestra de câmara, onde eu toco todos os instrumentos. Porque o som de que eu preciso só seria acessível através de distintos instrumentos. Eu tenho um som que eu quero alcançar, mas eu só posso alcançar na diferença e não na mesmice. É por isso que eu diversifico constantemente. Sim. Eu queria saber. Você queria saber o que eu pensei? É porque tem livros que a gente lê. Só ouço A. Fala no microfone, fala no microfone. Tem livros que a gente lê e a gente pensa assim, é de amor, é de amor policial. O seu, eu olho isso, não sei, da hora da serpente, de alimentar a serpente. Alguém passe de boca a boca para que chegue até mim. O livro. Assim, livros que a gente lê e a gente pensa assim, é de amor policial. O seu, o Olhos eu não consigo atribuir um tema específico para ele, sabe? E eu e também, outra pergunta seria, devido aos espaços em branco, o que
você pensou quando você escreveu Deixa uma parte Olha, esse é um livro que só se pode ler de cabeça aberta. Eu tenho um outro mini-conto de um outro livro anterior, que é o seguinte: a pessoa sentiu uma coceirinha na orelha, no ouvido. Pegou a chave, botou ali, coçou e de repente, clac, a cabeça dele abriu. Você tem que ler esse livro de cabeça aberta para dialogar com ele. É o que diz a você. O que eu quero dizer é secundário. Eu quero dizer muitas coisas. Eu quero dizer coisas de 200 e tantas páginas, 400, sei lá quantas. E eu quero sempre chegar 2 minutos antes da cabeça do leitor. Chegar ao entendimento 2 segundos antes da cabeça do leitor. Porque não creia que não me surpreende. Eu fico muito surpreendida. Quando eu me leio, depois de anos, eu fico, mulher, de onde você tirou isso? Que mulher doida! Eu fico muito surpresa comigo. Mas quando eu permito que o meu pensamento me surpreenda, porque eu recebo ele de cabeça aberta. Deu para entender? Que mais? Acho que não tem microfone pra mim. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Obrigada. Continuando nesse livro, a Amada Oculta foi um que me tocou muito, chorei bastante. E eu gostaria de saber se você tem alguma inspiração nisso, entendeu? Se tem a ver com a morte de alguém mesmo, ou com apenas uma solidão. Eu não posso saber. Sobre a raposa, que a raposa morre, você lembra? Lembro, e ele continua comendo carne crua. Isso. Obrigada. Eu tenho muita vergonha de ler. Então, eu queria saber se tem realmente uma morte que te impactou, ou se foi só eu que fiquei impactada pelo texto, entendeu? Eu gosto muito de literatura chinesa. Obrigada. Gosto muito de poesia chinesa, gosto até dos autores modernos, que quando se publicam no Brasil eu compro, mas se publica pouco. E na mitologia chinesa, as raposas são mulheres enfeitiçadas. Eu tenho um conto maravilhoso que sai, na verdade, de um quadro clássico, Caçadores na Neve. Homens saem para caçar e voltam, e um deles traz no ombro uma raposa morta, e o sangue dela vai marchando a meta. E ele chega em casa e joga a raposa em cima da mesa da cozinha. Eu contaria se eu soubesse de cor, mas eu não sei de cor. Eu conto meus contos, mas esse eu não decorei. Ele joga a raposa em cima da mesa e diz para a mulher, temos comida e tal. E ela percebe que ele está com a mão ferida. E ela disse, o que foi isso? Ah, foi a fêmea que me mordeu, mas ela estava prenha e eu não sacrifiquei. Deixei ela porque ela estava prenha. A mulher lava a ferida, enrola no pano branco, mas a ferida não sara. Chega o verão,
a ferida não sarou e o grupo dos caçadores resolve ir à caça novamente naquele bosque. E ele vai junto, mas ele se perde porque os caminhos que ele vai, ele se perde. E chega numa cabana e tem uma moça varrendo a porta, uma moça ruiva, muito bonita, varrendo a porta. E ela pergunta para ele: você está com sede? Estou. Aí ela vai e traz água numa tigela, numa baciazinha, como se ele fosse beber com a língua assim. Você está com fome? Estou. Aí ela traz um pouco de carne crua. E ele entra com ela na casa e tem 6 criancinhas ruivas comendo carne crua no prato. E ela olha para a mão dele e diz: está machucada? Está, não sara. Aí ela vai e lambe a mão dele e a ferida sara. Corta, ele não volta para casa, a mulher se preocupa, chega o inverno, os caçadores vão caçar, um grupo de amigos vai caçar, e chegam numa casa, numa cabana, então tem uma família de raposas, e o pai e a mãe raposos atacando os caçadores para proteger os filhos. Eu trabalho muito com raposa, porque raposa é um animal astuto, é um animal bonito, é um animal mitológico. Uma raposa, tem até raposas no deserto, sabia? Uma amiga minha francesa tinha uma raposinha desse tamanho, de orelhas bem pontudas. Eu acho que dali o Saint-Exupéry tirou a raposa dele, da raposa do deserto, porque o Saint-Exupéry voava no deserto. No Pequeno Príncipe tem uma raposa, né? A raposa é um bicho muito simbólico, que se desdobra em várias culturas. Eu queria saber, durante a criação dos contos, eu queria saber se tem um caminho que você segue, um tema, ou algo assim que você cria, ou é puramente, você vai criando à medida do que passa na sua cabeça, por exemplo? Nesse livro eu fui solta até a metade. Aí quando eu me dei conta que o tema era a minha herança, a minha mochila cultural, eu comecei a ler filosofia, eu comecei a ler história, para despertar aquilo que porventura estivesse cochilando. Então você começou meio que autonomamente, e aí aos poucos, quando você foi vendo o tema criando, que você foi funilando um plano. Olha, quando é mais ou menos assim. Você pega uma cana de açúcar e bota na moenda e sai suco de cana do outro lado, não é isso? Pois é. Quando eu leio, eu estou envolvida num livro, num projeto livro, eu leio, entra na moeda de uma maneira e já sai transformado, já sai outra coisa, já a cabeça já dá 3 voltas, e recostura e revê de outra maneira e recria. Ela lá e ela lá. Tá, então 2, tá bom? Olá, Marina. Boa noite. Boa noite a todos que estão presentes. A minha pergunta, na verdade, é eu reparei que a sua capa com ela é uma escama de uma serpente. Alguns interpretam como uma... Pode cuidar, por favor?
E eu comentei com a minha professora, agora há pouco, que parece uma rede. E cada escama aqui que está na capa, uma completa a outra, uma depende da outra. E a minha dúvida é se os contos que a senhora colocou aqui, que a senhora escreveu, se uma está dependendo da outra, uma dá sentido à outra. Eu também, a capa também, eu com meus olhos artísticos, eu sou desenhista, então eu consigo responder isso, tá? Obrigada aí pela... Você sabe que um vermelho é sempre bom na capa. E esse título, cheio de sangue, precisava de um vermelho. Eu só pedi vermelho. Ele me deu outra capa e eu disse, não, de jeito nenhum essa não serve, eu quero vermelho e quero alguma alusão a couro de serpente. Mas não fui eu que fiz, essa capa não é minha. Mas todos os contos de um livro têm que fazer sentido no conjunto. Eu não poderia tirar uma parte. Quando você está dentro de um clima, é preciso estar dentro de um clima do livro, o clima do livro. Porque quando a gente está escrevendo um livro, a gente é centauro ou sereia. É metade uma coisa e metade outra. A gente sai, a gente vai ao cinema, a gente vai jantar fora, a gente vai ao vernissage de um amigo. Mas metade da gente está focado no livro que a gente está escrevendo. Metade da gente está colado naquele livro e não solta. Então, porque há um exercício de captação. Todo escritor anda com um caderninho na bolsa para fazer anotações. Então, é um conjunto sempre. Eu não poderia tirar alguns contos e trocar com contos de Amor Rasgado, por exemplo. Porque são de outra estirpe, são de outro momento. Ah, tá lendo da minha Guerra Alheia? Minha Guerra Alheia é um livro das minhas memórias até chegar no Brasil. Diga. Eu gostaria de saber se em algum momento... Tem que falar no microfone, não está no outro. Aqui. Vai passando de mão em mão. Boa tarde. Eu gostaria de saber se em algum momento da sua carreira a senhora pensou que um de seus livros assim, ia atingir um público tão jovem. Eu atingo o público de todas as idades. Eu atingo criancinhas do fundamental, eu atingo jovens, os meus livros, os meus contos maravilhosos são para qualquer idade, para adultos, para jovens, para... Eu sempre trabalhei sem fronteiras. Sou um médico sem fronteiras. Não tenho fronteira de idade. Além do mais, os jovens que estão aqui podem ter todos a mesma idade e nenhum tem a mesma idade do outro. Porque cada um tem uma cabeça, cada um tem uma idade que não corresponde à idade cronológica. Tem os que estão mais jovens, tem os que viveram mais, sofreram mais, são mais velhos. A cronologia. Não serve para medir cabeça.
Cada jovem tem uma idade, cada criança tem uma idade. Eu sou frontalmente contra a faixa etária. Faixas etárias foram criadas pelo mercado. Eu fui uma criança muito adulta, tinha muito mais que a minha idade, e assim sempre há adultos que não têm a sua idade. Há velhos que só são ranzinhas, não aprenderam coisa alguma com a vida, não aprenderam a ternura, só se queixam da velhice. A frase que você mais ouve de um velho é: velhice é uma merda. Eu nunca direi tal coisa, nunca. Velhice é um privilégio. Sinal que a gente chegou até lá. Do seu ponto, um dia chegaria na famosa da minha dúvida. A ideia, pelo que eu me lembro, aí eu queria saber se a medusa, que quando come, as cobras também se alimentam, como as cobras se alimentam, elas alimentam a medusa. Aí então, porque naquela perspectiva, quem alimenta aquele, quem está no meio? Será que as cobras, que mesmo que tenham consciência, vai estar controlando a medusa, ou a medusa com a sua própria consciência vai controlando as cobras? É uma boa pergunta com que você vai ficar o resto da vida. Não está escrito na mitologia como se alimenta a medusa, e cada medusa é apresentada de uma maneira. Medusas frequentam muito a vida de quem olha quadro, porque era uma pintura adorável para se fazer. Todos os grandes pintores pintaram cabeça de medusa com aquelas cobras e tal. Eu tenho um que a única coisa que acalmava as cobras era a trança. Ela já fez de um conto, ela transformou o conto em um filme de efeitos especiais de super-herói. Que é o que ela é a geração, é o que está sendo consumido pela geração de vocês. Ela viu efeitos de luz, um túnel e as serpentes, feixes de luz, um túnel e as serpentes, cada uma agindo. Cada feixe de luz era a bússola de cada serpente. Ou seja, ela fez um filme de um conto singelo de Medusa. Ela tirou Medusa da Grécia e trouxe para a modernidade, botou num túnel, a luz no fim do túnel. Tá bom pro Brasil, a luz no fim do túnel. Você fez um trabalho estético na sua cabeça, transformou numa sequência filmográfica no roteiro. Bom, queridos, assim, é muita gratidão que a gente sente por essa fala maravilhosa, e nós queríamos fazer algumas surpresas e um agradecimento. Primeiro,
nós queremos sortear um livro e aí nós vamos pedir a Marina para escolher um número de 1 a 215. A 215. 157. Vivian Costa da Conceição.